Oi, meu nome é Felipe, essa é a atividade prática individual de PR2-S3 e esse é o exercício 1. Nele eu começo declarando uma variável número, depois eu pego ela do que eu digitar usando um scanf e chamo uma função que vai multiplicar os algoritmos do fatorial desse número. Daí nessa função eu uso um for com uma variável que vai usar o i decrescente começando pelo número. Então vai pegar número menos 1, números menos 2, número menos 3 até chegar em 1. E com isso eu consigo calcular o fatorial do número. E a partir desse fatorial eu consigo dividir por 10 e como a variável a é inteiro, eu vou armazenar somente o segundo algoritmo. E daí a variável b eu vou conseguir pegar o primeiro algoritmo. Depois eu vou usar um if, porque quando o número é menor que 3, ele só tem, o fatorial dele só vai possuir um algoritmo, então só vou precisar do b. E se for maior que 3, ele precisa de 2 algoritmos. E daí eu calculo e devolvo para o printf. Então, se eu usar 4, o fatorial é 24 e a multiplicação dos algoritmos vai ser 8. Se eu usar 3, vai ser 6. Se eu usar 5, o fatorial vai dar 120 e a multiplicação, como tem um 0, vai dar 0. Esse aqui é o exercício 2. Nele eu começo declarando um vetor e uso um for para pegar o vetor do que eu digitar. Depois eu chamo uma função que vai contar os valores pares do vetor. Nessa função eu vou usar um contador, que vai ser essa variável resultado, dentro de um for. E nesse for eu vou usar um if, que vai só contar, só vai adicionar ao contador quando o vetor dividido por 2 tiver um resto igual a 0. Então, em números ímpares, o resto vai ser 1, então ele não vai contar. Então, se eu escrever 1, 2 e 3, ele só vai contar uma vez. Então, um valor par. E aqui eu coloco o número de posições do meu vetor menos o quantos pares ele tem para achar quantos ímpares. E imprimo aqui. Esse é o exercício 5. Nele eu começo declarando um vetor e usando um for e um scanf para pegar os valores do vetor. Depois, na primeira parte, eu vou usar um for para imprimir os valores do vetor na ordem normal, de 0 até 2, que é um vetor de 3 posições. Então, se eu colocar 1, 2 e 3, ele vai imprimir 1, 2 e 3. Na segunda parte do exercício, ele vai usar um for para imprimir ao contrário. Então, ele vai imprimir do 2, 1, depois o 0, na posição contrária. Então, ele vai imprimir 3, 2, 1. Aqui é o exercício 6. No exercício 6 eu declarei uma matriz e já atribuí os valores para ela, para cada posição. Depois eu chamei uma função que vai contar quantos números maiores que 10 ela tem. Para isso,
eu usei um contador, que eu chamei de resultado, e um conjunto de for para percorrer a matriz. E um if, porque daí eu só conto se a matriz, se o valor dessa dada posição da matriz for maior ou igual a 10. Então, nesse caso, como eu usei de 1 a 36, ele vai pegar de 10 até o 36. Então, vai dar 27 termos maiores do que 10. 27 valores. Esse é o exercício 7. Começa aqui. E aqui eu declaro dois vetores que eu vou fazer a união deles para o vetor união. Daí aqui eu uso dois for para pegar os valores de cada posição do vetor 1 e do vetor 2, e depois eu chamo a função que vai calcular o vetor união. Nessa função eu começo usando um for para atribuir os valores do vetor 1 ao vetor união, as primeiras posições do vetor união. Depois eu vou usar um for, dois for, para atribuir os valores do vetor 2 no vetor união. Porém, eu uso ifs, dois ifs, para verificar se o valor da posição do vetor 2 vai ser igual ao valor que eu tinha no vetor 1. Porque se for, eu vou usar um break para ele não chegar a atribuir esse valor no vetor união. Depois disso, eu uso um conjunto de for e um if para eu não ter repetição no próprio vetor 1. Então aqui, no próprio vetor união. Então, se eu tivesse escolhido valores no vetor 1 e no vetor 2 que se repetem entre si, ele vai tirar essa repetição. Daí depois aqui eu imprimo o valor de cada posição do vetor união. Então, se eu imprimir de 1 até 10, ele vai me imprimir aqui de 1 até 10. Agora, se eu usar valores repetidos, como alternando de 1 e 2, ele só vai me imprimir 1 e 2, porque ele descarta os valores repetidos. Obrigado. Boa noite.